Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz. Neste vídeo, eu vou falar um pouco a respeito de algumas efemérides eclesiásticas alagoanas, especificamente referentes ao aniversário de fundação das paróquias criadas no mês de setembro. Essas efemérides se referem a este mês de setembro. Vamos começar então pela Arquidiocese de Maceió. Na Arquidiocese de Maceió, uma das paróquias antigas que fará aniversário no mês de setembro é a paróquia de Nossa Senhora do Bom Parto, que foi fundada a 8 de setembro de 1949, 8 de setembro de 1949, por meio de um decreto do então arcebispo Dom Ranulfo da Silva Farias. A paróquia está situada na capital alagoana, no bairro homônimo, ou seja, o bairro do Bom Parto, que tem esse nome justamente por causa da padroeira da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Lamentavelmente, infelizmente, esta paróquia foi desativada, porque o bairro foi completamente comprometido em razão desse desastre ambiental descomunal de grandes proporções que vem atingindo a capital alagoana, cidade de Maceió, provocado pelas escavações da empresa mineradora chamada de Braskem. Então, por conta disso, aquele bairro foi inviabilizado e, consequentemente, a paróquia deixou de funcionar e de existir naquele bairro. É uma pena. Uma das mais tradicionais paróquias, um dos bairros mais tradicionais aqui da cidade de Maceió, um bairro, inclusive, que nasceu como bairro operário, porque existia uma fábrica ali, bem próximo da igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Parto. É uma pena, porque a gente sabe que é um pedaço da história de Maceió que se vai como se fosse caindo num buraco, afundando num buraco. Então, este mês de setembro, a paróquia do Bom Parto faria aniversário. No dia 8 de setembro, ela foi fundada em 8 de setembro de 1949 por Dom Ranulfo, arcebispo de Maceió. Uma outra paróquia que festeja aniversário na Arquidiocese de Maceió no mês de setembro é a paróquia do Senhor Bom Jesus do Bonfim. É a paróquia do Poço, o bairro do Poço. O Senhor do Bonfim do bairro do Poço. Esta paróquia foi fundada a 26 de setembro de 1963, também por um decreto assinado pelo arcebispo de Maceió, Dom Ranulfo da Silva Farias. Então, no dia 26 de setembro, a paróquia do Poço, do Senhor do Bonfim, fará mais um aniversário. Estará completando mais um ano de vida, e menos um ano na sua existência. O bairro do Poço é outro bairro tradicionalíssimo da capital alagoana, que tem esse nome como referência a um enorme poço onde os andarilhos, viajantes e peregrinos estacionavam para se refrescar, para se banhar, para abastecer as suas mulas, os seus animais de carga e para também tomar água, tomar banho, etc. Então, este poço é que deu nome àquele lugar, que hoje é um bairro da cidade de Maceió, capital das Alagoas. Então, a paróquia do Senhor Bom Jesus do Bonfim
foi criada por Dom Ranulfo no dia 26 de setembro de 1963. Por fim, a terceira paróquia, também criada aqui na Arquidiocese de Maceió no mês de setembro. Trata-se da paróquia de Santa Luzia de Siracusa, no Tabuleiro do Martins. Essa paróquia foi fundada em 14 de setembro de 1967, por um decreto assinado pelo então arcebispo de Maceió, Dom Adelmo Mateus Cavalcante Machado. Então, a paróquia de Santa Luzia, lá no Tabuleiro do Martins, foi fundada por Dom Adelmo em 1967, precisamente no dia 14 de setembro. O bairro do Tabuleiro do Martins deriva o seu nome do pioneiro colonizador, povoador daquela região de Maceió, da parte alta da capital alagoana, que foi o senhor João Martins. Então, aquela localidade passou a ser denominada e conhecida como o Tabuleiro do seu João Martins. O Tabuleiro do seu João Martins. Então, com o passar do tempo, o nome, a toponímia do lugar foi se modificando e ficou apenas o Tabuleiro do Martins. Do Martins, no singular, porque Martins é o sobrenome do seu João, né? João Martins. Então é o Tabuleiro do João Martins, do Martins. Não é como muita gente pronuncia, dos Martins, não. Não é mais de uma pessoa. Não, é uma pessoa só. É o seu João Martins, é o Tabuleiro do Martins, ou seja, do João Martins. Então essa devoção de Santa Luzia de Siracusa chegou ao bairro que tinha já uma devoção religiosa muito forte a Santo Antônio. Santo Antônio era o padroeiro daquela localidade, daquele bairro do seu João Martins, era o santo da devoção do seu João Martins, né? Mas aí, a devoção a Santa Luzia, trazida por uma família que havia migrado do interior para a periferia da capital, aqui de Maceió, e se fixado residência ali, no tabuleiro do seu João Martins, trouxe a devoção a Santa Luzia de Siracusa. A matriarca da família, Dona Dorcelina da Conceição, mais conhecida popularmente como a Mãe Doce, ou Sinha Doce, Mãe Doce ou Sinha Doce, era a Dona Dorcelina. Então, foi ela que introduziu essa devoção a Santa Luzia, que cresceu muito e acabou superando a devoção a Santo Antônio. De tal maneira que Santa Luzia passou a ser a titular do bairro do Tabuleiro. Quando Dom Adelmo criou a paróquia, a devoção já estava muito espraiada, já estava muito consolidada, e Dom Adelmo, então, criou a paróquia com essa denominação. A paróquia de Santa Luzia de Siracusa, do Tabuleiro do Martins. É o nome oficial da paróquia. E Santa Luzia é a padroeira titular dessa comunidade católica. Agora, na Diocese do Penedo, quais são as paróquias que foram fundadas no mês de setembro na Diocese do Penedo, do Rio de São Francisco? Pertencem à jurisdição eclesiástica da Diocese do Penedo, né? A primeira e mais antiga paróquia da Diocese do Penedo foi fundada no início do século XX. É a paróquia da Divina Pastora, Nossa Senhora Divina Pastora, no município de Junqueiro, interior de Alagoas, que pertence à jurisdição da Diocese do Penedo. A paróquia do Junqueiro foi fundada no dia 3 de setembro de 1912. Quando ela foi fundada,
Vejam que coisa interessante. Em 1912, não existia ainda a Diocese do Penedo, que foi fundada pelo Papa Bento XV em 1916. 1916. Portanto, a paróquia do Junqueiro foi fundada 4 anos antes. Né? Quem fundou a paróquia foi o então bispo da Diocese das Alagoas, se chamava assim ainda, Diocese das Alagoas. Não era nem arquidiocese ainda, era Diocese das Alagoas. O bispo da época foi o segundo bispo da diocese, Dom Manuel Antônio de Oliveira Lopes. Simplesmente Dom Manuel Lopes. Né? Foi Dom Manuel Lopes que, por decreto do dia 3 de setembro de 1912, fundou a paróquia da Divina Pastora, lá no município de Junqueiro. Somente depois da criação da Diocese do Penedo, do Rio de São Francisco, em 1916, aquele município, a cidade de Junqueiro, passou a pertencer eclesiasticamente à jurisdição da Diocese do Penedo. Então, desde 1916, a paróquia de Junqueiro, da Divina Pastora, está integrada à Diocese do Penedo. Ela foi fundada, portanto, em 3 de setembro de 1912. O município de Junqueiro foi elevado a essa condição municipal, tornou-se um município do estado das Alagoas. A sua emancipação política, a sua data magna, é exatamente o dia 9 de julho de 1947 e ocupa uma área do nosso território de aproximadamente 254 quilômetros quadrados. A segunda paróquia da Diocese do Penedo, fundada no mês de setembro, é a paróquia de Santo Antônio, lá em Arapiraca, no município de Arapiraca. Arapiraca é o segundo maior município do estado das Alagoas. É a segunda cidade das Alagoas em potencial, em desenvolvimento, em extensão, né? É a segunda cidade ou segundo município das Alagoas. É um município muito próspero, muito desenvolvido aqui no nosso estado. Então, essa paróquia fundada lá, no município de Arapiraca, a paróquia de Santo Antônio, ela foi fundada no dia 4 de setembro de 1966. 4 de setembro de 1966. Na época, ela foi fundada por um decreto do então bispo da Diocese do Penedo, Dom José III. Dom José III de Souza era o então bispo da Diocese do Penedo, que criou a paróquia de Santo Antônio, lá no município de Arapiraca, no dia 4 de setembro de 1966. A terceira paróquia, fundada na Diocese do Penedo, no mês de setembro, foi a paróquia de Nossa Senhora da Penha, no município de São Sebastião. Ela foi fundada no dia 24 de setembro de 1989. Ela foi fundada pelo então bispo da Diocese do Penedo, Dom Constantino Loyers, que era um frade franciscano que foi titular da Sé penedense durante muito tempo, no século XX. Então, Dom Constantino fundou a paróquia de São Sebastião, no município de São Sebastião, essa paróquia de Nossa Senhora da Penha, em 24 de setembro de 1989. O município de São Sebastião teve a sua elevação municipal, a sua emancipação política, no dia 31 de maio de 1960 e ocupa uma área do nosso território
de aproximadamente 307 quilômetros quadrados. Então, São Sebastião o município de São Sebastião tem como sua padroeira Nossa Senhora da Penha, titular da matriz paroquial daquele município. E agora, para a gente concluir, a paróquia fundada, a única paróquia fundada no mês de setembro, na Diocese da Palmeira dos Índios. Na Diocese da Palmeira dos Índios. Só uma paróquia foi fundada no mês de setembro, que é a paróquia que tem também como padroeira a Nossa Senhora da Penha. É a paróquia do município de Batalha, na região da Bacia Leiteira. É o centro, o núcleo central da Bacia Leiteira do estado das Alagoas. É o município de Batalha, um município muito próspero, graças à pecuária, à economia pastoril. Lá se produz muito gado leiteiro e gado de corte, mas principalmente o gado leiteiro, que é justamente para abastecer a alimentação, a indústria alimentícia de laticínios, de leite, a Bacia Leiteira, região de muitos laticínios, né? Leite, queijo, manteiga, derivados, né, do leite, laticínios. Então, a paróquia de Nossa Senhora da Penha, no município de Batalha, foi fundada no dia 8 de setembro de 1968. Ela foi fundada pelo, então, primeiro bispo da Diocese da Palmeira dos Índios, porque o município de Batalha, eclesiasticamente, pertence à jurisdição diocesana da Palmeira dos Índios. E o primeiro bispo da Diocese da Palmeira dos Índios fundou a paróquia de Nossa Senhora da Penha, lá em Batalha, que foi o nosso saudoso Dom Otávio Barbosa Aguiar. Dom Otávio Barbosa Aguiar, um intelectual, estudioso, pesquisador, escritor, membro efetivo do Instituto Histórico Geográfico das Alagoas. Dom Otávio era um homem do mundo acadêmico, do mundo cultural, e foi bispo, o primeiro bispo da Diocese da Palmeira dos Índios. Foi ele quem fundou, no dia 8 de setembro de 1968, a paróquia de Nossa Senhora da Penha, no município de Batalha, na Bacia Leiteira, aqui do estado das Alagoas. O município de Batalha foi elevado à condição municipal, a sua emancipação política, no dia 22 de dezembro de 1947 e ocupa uma área calculada em torno de 321 quilômetros quadrados. Assim sendo, estas foram as paróquias fundadas aqui no território alagoano ao longo do mês de setembro de anos atrás, de anos passados. Né? São algumas efemérides eclesiásticas do mês de setembro na história das Alagoas.